Fala pessoal, beleza? Me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Troll, e hoje eu vim aqui para falar sobre o Deadlift Sumo, que talvez seja o exercício que mais gera debates acalorados aqui na internet. Tem algumas pessoas que amam esse exercício com cada centímetro cúbico de seu ser, e igualmente existem pessoas que odeiam com cada fração da sua alma. Mas eu vim aqui para fazer uma análise um pouco mais fria, mais séria sobre esse exercício, analisando bem os detalhes da técnica do movimento, também o impacto disso na programação do treinamento e aplicabilidade desse exercício. Então, se gostou do tema, já deixa teu like e a tua inscrição. Se tu for inscrito já, muito obrigado, mas dá uma verificada na tua inscrição e ativa o sininho de notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal Força Troll. Porque aqui, toda semana, no mínimo 3 vezes por semana, com conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força e sempre te trazendo informação de maneira honesta. Então, dê uma força ao canal. E aproveitando, vai lá no Instagram e segue @FocusTroll, que é o perfil oficial aqui do canal. Lá eu sempre notifico quando tem vídeos novos, sempre trazendo links diretos. Então, segue lá. Então, apresentações feitas, avisos dados, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O surgimento do Deadlift Sumo deu por volta ali dos anos 80, ganhando popularidade mais nos anos 90, por causa de um furo nas regras do deadlift, nas regras do powerlifting, onde a tração feita do chão, o deadlift, é feito com os pés fora, com os pés mais afastados e rotacionados externamente, e as mãos entre os pés. Uma maneira diferente de tracionar o peso do chão, que tem um impacto em algumas coisas que eu vou falar depois, mas que rapidamente ganhou popularidade não só do mundo, no meio do powerlifting, mas em toda a área, fitness, que existe por aí. Mas antes de falar sobre a técnica do Deadlift Sumo em si, as peculiaridades dele, eu preciso falar sobre o deadlift convencional, para criar realmente um parâmetro, por causa que ele é uma variação dele, Então assim, vou detalhando aqui um passo a passo bem resumido de como fazer uma boa técnica do deadlift dentro de um padrão técnico mais eficiente, mecanicamente falando, e aí depois vamos criando parâmetros. Então, se tu tem alguma dúvida do deadlift convencional, é bom prestar atenção e já anotando, beleza? E por que é tão essencial falar do deadlift convencional primeiro? Não é só botar os pés para fora e pronto. Quem acompanha aqui o canal sabe que quando faço alguma análise sobre algum exercício, eu sempre falo uma frase, que toda vez que nós alteramos um detalhe da mecânica do movimento, nós acabamos alterando tudo. E não é diferente com o deadlift. Então vamos começar com o deadlift convencional. A técnica mais correta do deadlift convencional, um padrão básico, pode haver algumas diferenças devido à antropometria, mas só como um ponto de partida é o seguinte: tu vai se posicionar com os pés embaixo da barra, mais ou menos ali. A distância entre os pés vai ser mais ou menos o que tu faria para fazer um salto vertical. Como eu disse, dependendo da antropometria, esse afastamento pode ser diferente, mas é um padrão básico inicial. Com os pés, a ponta dos pés levemente rotacionado para fora, que vai ser útil depois. E a barra ela deve ficar em cima do meio do pé. Isso vai fazer com que a tua canela fique mais ou menos ali a 1-2 centímetros de distância da barra, para ela ficar exatamente em cima do meio do pé todo momento. E aí depois você vai se abaixar para pegar a barra. Os seus braços eles devem ficar verticalmente, ou seja, alguém olhar de frente e tu vê que seus braços estão retinho, vertical. Porque se tu pegar mais afastado as mãos, vai acontecer com que tu crie um efeito artificial de braços curtos, fazendo com que o seu tronco fique mais próximo da barra. Então se aproximaria mais à técnica do deadlift com pegada de arranco, que sabe que é diferente, é mais difícil. Então tu deixaria o movimento menos eficiente, afastando mais as mãos. Claro, como eu disse, dependendo da antropometria, tu vai ser obrigado a fazer isso. Mas esse é um básico. E as mãos, nada de pegar muito embaixo. A barra deve ser colocada aqui mais ou menos na região dos calos das mãos. E depois envolver os dedos. Tendo isso, depois vai ser feito uma anteriorização na tíbia até encostar na barra. Isso vai fazer com que, como efeito colateral, o seu quadril ele abaixe um pouco. E aí nesse momento, tu vai apontar os joelhos um pouquinho para fora, para ficar na mesma linha da ponta do pé que tu ajustou lá no início, entendeu? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas isso vai fazer com que tu coloque mais massa muscular para estender o quadril. Nesse ponto, o ombro ele deve ficar um pouco à frente da barra. Tem muita gente aí que ensina que o ombro tem que ficar em cima da barra. Tá errado, porque toda vez que tem um deadlift pesado que o ombro é feito em cima da barra, quando a barra começa a sair do chão, o que automaticamente acontece? O ombro vai para frente da barra, com a escápula em cima da barra. Porque o corpo já sabe que o ombro à frente da barra é mais eficiente mecanicamente falando. Depois disso, vai elevar o peitoral para fazer com que a tua coluna fique na região anatômica, olhando alguns centímetros à frente no chão. Nada de querer ficar olhando para a parede para não tirar a tua cervical da posição anatômica. Essa é a posição inicial. Agora tu vai tirar a barra do chão empurrando o chão, não alterando
o ângulo das costas. Pode alterar um pouquinho, claro, mas não alterando o ângulo das costas até a barra chegar ali mais ou menos na altura do joelho. E nesse ponto tem que tentar coincidir a verticalização total da tíbia com esse momento que a barra está ali mais ou menos na altura do joelho. E depois disso, quando a barra estiver na altura do joelho, aí sim, tu vai se concentrar em fazer uma extensão vigorosa do quadril e aí vai alterar o ângulo das costas. Esse é o movimento do deadlift mecanicamente mais eficiente. E depois a fase excêntrica é só fazer o mesmo movimento, só que inverso. O deadlift sumo tu vai fazer basicamente passos semelhantes, né? Tu vai se posicionar embaixo da barra, só que tu vai colocar os pés entre as tuas mãos, né? Tu vai afastar eles mais e rotacionar mais o fêmur para fora, né? Seus joelhos vai ficar mais apontado para fora. Só que isso vai alterar em toda a tua estrutura esquelética. Começando lá no pé mesmo. A área ali do meio do pé em que a barra tem que ficar equilibrada, porque é nesse lugar que o corpo consegue produzir a força de maneira mais eficiente, ela vai ser reduzida, por causa que tu vai ter que rotacionar mais o pé para fora. Então a barra vai ter que ficar mais próxima do teu corpo. Isso vai gerar também um efeito na sua canela, na sua tíbia. Ela vai ficar mais vertical do que o deadlift convencional. Ou seja, a posição inicial, a tíbia vai ficar mais vertical e a barra vai ficar mais próxima do corpo. Isso já vai gerar um impacto direto na estrutura logo acima, no joelho. O joelho ele vai ter que ficar mais aberto, um ângulo mais aberto, para poder acomodar esse ângulo mais vertical da tíbia. Tá entendendo que uma coisa vai ligando a outra? E aí vai ter uma coisa interessante, o músculo quadríceps, que é o responsável por estender o joelho, ele vai ter que fazer menos trabalho para gerar rotação em torno dessa articulação. Por isso que não faz muito sentido alguém falar que o deadlift sumo recruta mais quadríceps do que o deadlift convencional. Como? Se a tíbia vai ficar mais vertical e o joelho vai ficar um ângulo mais aberto. Como que pode recrutar? E toda vez que nós olhamos algum exercício que realmente ele recruta mais quadríceps, um exercício livre, o que sempre nós temos por natureza? A tíbia mais anteriorizada para acomodar um ângulo mais fechado no joelho. Só pensar no agachamento frontal, é exatamente assim. E aí o quadríceps ele vai ter que fazer mais força e durante maior tempo, maior comprimento para provocar uma rotação em torno de um eixo, que no caso a rotação, né, da articulação do joelho. Vai estender o joelho por mais tempo e vai ter que fazer mais força para isso. Ou seja, ele vai exigir maior trabalho sobre ele. E aí tem até alguns estudos falando que o deadlift sumo recrute mais quadríceps do que o convencional. Talvez, quem sabe, esses estudos estejam errados. Vai saber, né? Talvez assim essa confusão pode ter tido origem por causa que foi feita uma população do college lá dos Estados Unidos, que é uma gurizada, né, que não tem muita experiência com exercício, e aí como o tronco do deadlift sumo é mais vertical, tem aquela associação natural, né, do agachamento do tronco mais vertical, principalmente porque tem uma cultura de fazerem só agachamento barra alta, que o tronco fica mais vertical. E aí, mais ainda, a cultura do agachamento e exercício de quadríceps. Aí pode gerar toda essa bagunça. Mas realmente não faz muito sentido, né? Como é que uma tíbia mais vertical e um ângulo mais aberto do joelho vai fazer com que o quadríceps seja mais exigido. Agora, uma coisa que realmente vai ser mais exigido no deadlift sumo são os músculos adutores. Para quem não sabe, tanto no deadlift quanto no agachamento, os adutores vão ajudar na extensão do quadril, muito por causa da sua anatomia, porque muitos ligam ali o pubis, né, até a parte de trás ali, a parte posterior do fêmur. E aí, como nós estamos rotacionados externamente, né, e os pés mais afastados, ou seja, está abduzido, a região distal, né, ou seja, essa que está ligada ao fêmur, ela vai ser alongada. E aí, como nós vamos estar contraindo esses músculos que rotacionam externamente o fêmur e abduzem o fêmur, esses músculos adutores não vão ser capazes de puxar o fêmur para a linha média. E aí nós temos que olhar para a origem. A tendência natural é de rodar a pelve, mas como nós estamos contraindo os músculos eretores da lombar, para impedir que essa pelve ela rotacione, só tem um caminho, que é ajudar no movimento daquela articulação que está sendo permitida a gerar movimento, que no caso é o quadril, né? A extensão desse quadril. Então ele acaba auxiliando. Acho que todo mundo aqui, né, quando já fez deadlift, principalmente agachamento, glúteo, quadríceps, posterior, panturrilha, tava ok, sem dor no outro dia, mas os adutores estavam gritando de dor. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Porque ele recebeu muita carga excêntrica. E aí toda vez que o músculo recebe carga excêntrica, ele obviamente teve que agir concentricamente também, certo? Então, com essa informação a gente já sabe que não é essencial fazer cadeira adutora e abdutora quando tu faz agachamento e deadlift.
ainda olhando para essa articulação do quadril, com esse afastamento e rotação externa do fêmur, isso vai fazer com que a articulação do quadril ela fique mais próxima dessa linha vertical da barra que tem que estar em cima do meio do pé. E aí, quando nós aproximamos, nós reduzimos o braço de momento entre o quadril e essa linha da barra. E aí, quando nós reduzimos o braço de momento, nós reduzimos a força rotacional que está agindo sobre esse eixo, que no caso é a articulação do quadril. E aí, então, os músculos responsáveis por estender o quadril vão ter menos trabalho. E aí também, como o impacto, né, do quadril estando mais próximo da barra, vai fazer com que o tronco fique mais vertical, como eu tinha mencionado anteriormente. E aí isso vai também gerar um impacto na articulação do ombro, que o ângulo do ombro vai estar mais fechado do que no deadlift convencional, fazendo então com que os músculos que fazem com que a barra fique mais próxima a ti tenham um menor trabalho. E aí a gente está falando principalmente da dorsal. E assim, por causa desse ângulo mais vertical, cada segmento, né, da coluna vertebral ele recebe um menor braço de momento. Toda a estrutura vai ter que fazer menos força para estabilizar a coluna na posição anatômica. Por isso que o deadlift sumo é famoso por ser mais tranquilo do que o deadlift convencional para a região lombar. Isso por um lado é bom, mas por outro nem tanto. Então, tecnicamente falando, o deadlift convencional e o deadlift sumo nós temos a seguinte diferença. O deadlift sumo, o ângulo do ombro é mais fechado, o ângulo das costas é mais vertical, o quadril é mais próximo da barra, o ângulo do joelho é mais aberto, a tíbia é mais vertical e o pé rotacionado mais para fora, e a barra tem que ficar mais próximo do corpo do que no convencional. E aí todos esses detalhes, né, que eu mencionei, todos esses ângulos alterados, isso faz com que a amplitude do movimento, ou seja, a trajetória da barra no espaço, ela seja menor. E aí nós reduzimos o trabalho. O exercício acaba ficando mais fácil. Mas quando falo assim que fica mais fácil, não é no sentido negativo, porque eu nunca faria isso, né? Um exercício que permite com que homens e mulheres consigam levantar pesos absurdos. Eu nunca faria uma coisa dessa, né? Tanto que tem vários powerlifters que eu gosto, como por exemplo Dan Green, Ed Cohen, né? Que também já fez deadlift sumo, fazem esse exercício e não tem problema nenhum. Mais uma questão de física, porque o trabalho é a aplicação de força numa distância. E esse trabalho, ele demanda gasto energético. E aí nós vamos fazer menos trabalho, ou seja, vamos gastar menos por repetição. Então não tem nada de gosto, pessoal. É apenas observando a física mesmo. E isso vai impactar na programação do treinamento. E uma coisa é que o deadlift sumo, justamente por ele ter um menor gasto, por causa do menor trabalho nele, permite com que tu possa treinar mais vezes ele. Porque se ele gasta menos energia, ele é menos estressante para o organismo. Então, se é menos estressante para o organismo, tu precisa de menos tempo para se recuperar. E se tu precisa de menos tempo para se recuperar, tu pode treinar mais vezes. Então, quando tu for elaborar um programa de treinamento para alguém que está fazendo deadlift sumo, tem que levar isso em consideração. E outro ponto que vai interferir diretamente na programação do deadlift sumo é uma coisa inerente a esse exercício. É um ponto fraco, que é a sua finalização. Por causa que, como nós vamos iniciar o movimento com uma rotação externa, com os pés afastados, nós iremos iniciar o movimento, mesmo antes de começar a tirar o peso do chão, com um estado de pré-contração do glúteo, mesmo sem aplicação de carga. Isso vai impactar na finalização. Parte final ali da finalização, nós precisamos muito do glúteo. E por causa que, como nós começamos lá na pré-contração, nós vamos ter um menor espaço de comprimento de contração do glúteo máximo. Ou seja, ele não vai poder gerar tanta força assim. Então por isso que é comum a gente ver alguns atletas de powerlifting empacando mais quando a barra chega ali mais ou menos na altura da coxa. Por causa que tem muito pouco espaço para o glúteo máximo poder contrair e gerar força. Então, assim, para quem faz deadlift sumo, principalmente assim para quem está já há mais tempo, né, avançados, é sempre bom manter exercícios que enfatizem a finalização. Seja deadlift partindo de blocos, né, block pull, hack pull, uso de corrente, bandas elásticas, o que for. Aquilo que ajudar na finalização do movimento tem sempre estar em mente. Eu não estou falando para iniciante estar começando a fazer agora o deadlift sumo, porque iniciante não tem ponto fraco, só tem um ponto fraco, né? Aquilo que tem entre os fios do cabelo até a sola do pé. Então é isso que precisa ser cuidado. Agora sobre aplicabilidade. Assim, de um modo geral, eu até prefiro o uso do deadlift convencional para treinamento de força mesmo do que o deadlift sumo, por causa, né, da aplicação de força na maior amplitude do movimento. Porque o deadlift já não é um exercício de grandíssima amplitude do movimento, como por exemplo agachamento, ele não foi feito para isso, e no deadlift sumo nós vamos reduzir mais ainda. Não acho legal.
para pessoas normais, comuns. Agora, se é o caso de powerlifting, é especificidade, é outra história. A gente está falando de um outro universo. Se seu desempenho é melhor no deadlift sumo, está bem adaptado à técnica, faça ele. Não vai fazer o convencional, seu desempenho vai ser pior. Um outro caso que ele pode ser bem aplicado é naquelas situações mais raras de pessoas com antropometrias bem desfavoráveis, tipo pernas extremamente compridas e braços bem curtos. Ou seja, o cara é um Tiranossauro Rex. Nessas situações muito extremas, que é muito raro de encontrar, vai ter que fazer o deadlift sumo, porque se ele fizer o convencional, o ângulo das costas dele vai ficar excessivamente horizontal, vai ser mais um stiff do que um deadlift convencional mesmo. E assim, tem uma outra situação que ele pode ser aplicado, que é extremamente raro, que é quando tu tem algum problema, que o ângulo normal, né, que é mais ou menos ali a dorsal, em 90 graus do ombro, esse ângulo gere alguma exposição à coluna vertebral. Eu já vi um caso da mulher que tinha câncer de mama, e aí os médicos fizeram uma barbeiragem nela e aí desconectaram a dorsal da sua inserção e conectaram em outro lugar para ajudar o peitoral menor. Pelo menos foi isso que eles alegaram depois de muita barbeiragem, 4 cirurgias. E aí então, ela ficou então sem um importante extensor do ombro. Então assim, ela tinha uma assimetria de força atuando sobre o ombro. Então nesse caso, talvez o deadlift sumo, justamente por ele ter um ângulo do ombro mais fechado, seja uma boa. Casos semelhantes, né? Não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento eu usei a palavra conforto. Esse é um grande problema que eu vejo ocorrendo atualmente. Tudo é justificado com base no conforto. E não deve ser assim. Tu tá treinando e tu tá querendo buscar o conforto, fala sério, né? Claro que o desconforto desnecessário nós devemos buscar remover, mas tu tá comprometido de treinamento de força, o conforto não deve ser o que norteia a escolha de determinados exercícios, de determinadas séries, de determinado conjunto que for. Deve ser tudo baseado na maneira mais objetiva possível. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, vai lá no Instagram e segue @focoestrutural. E sempre, absolutamente sempre, seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!